Retrospectiva IBVila, isso mesmo, tudo que você viu nesse ano de 2022 aqui na igreja e o que você não viu também. Nós vamos mostrar para você o que acontece por trás aqui nos bastidores, de como é realizada aqui as organizações de culto, né, a organização do templo, tudinho nós vamos mostrar para você. Então fique com a gente nesse vídeo, você vai gostar de verdade, tá bom? Tamo junto, valeu! Conhecida mais como a Tia Anice, estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia, como que é trabalhar na igreja. Então vamos lá, né? Nós começamos assim, sempre com a limpeza o acolhimento, né? Sempre na parte da manhã. Chegamos, tomamos nosso café, aí fazer, né, aquela comunhão com nossos irmãos e começamos o nosso dia a dia. Na sexta-feira, geralmente, a gente começa na limpeza do templo, né? O templo é bem extenso, né? Levamos bastante tempo para limpar. Procuramos fazer o melhor, mas Deus tem nos abençoado grandemente, né? E assim é o nosso dia a dia, né? Limpamos aqui o templo, as cadeiras, o púlpito, né? Tem umas pessoas que me ajudam também, que quem é eu a faço equipe aí da senhora, tem Tia equipe, né? Que é a Patrícia, Dá um a alô aí, Patrícia. O seu Abilde, que tá sempre fazendo uma sujeirinha para poder eu limpar. Tá ali fazendo lá o presépio, né? Da equipe de Natal. O Jaci também, que tem ajudado bastante nessa obra. E assim a gente conseguimos, né, concluir alguma coisa no final do dia, né? Temos a limpeza do banheiro, a limpeza dos pátios, a limpeza das salas lá do estudo, né? E eu tenho essa equipe que ajuda a concluir esse serviço. Legal. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado com pessoas maravilhosas cada dia para estar conosco. Então o que o pessoal vê aqui no domingo tem um trabalho sendo realizado antes, né? Aqui. Tudo durante a semana. Não sempre fica pronto não, né? E não é só em sexta-feira, é durante a semana, porque a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que está em movimento, né? Então tá sempre tendo uma sala para limpar, um banheiro para limpar. E esse mês de dezembro, né? Graças a Deus foi bênção. Tivemos muito serviço, porque foram várias formaturas, mas o Senhor tem nos abençoado, nos dando saúde e nos sustentado. E é isso que eu tenho para mostrar para você um pouquinho do nosso dia a dia. E se vocês desejam conhecer, vem passar um dia conosco. Eu aceito colaboração. Obrigado, Tia Anice. Obrigado, pessoal. Beijo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia. Tudo bem, Carol? Tudo. Conta um pouquinho pra gente aí, Carol, como é que é realizada a sua rotina aí, preparação para os cultos, pra criançada, fala com a gente aí. Então, a preparação para os cultos das crianças, né, através de muita oração, leitura da palavra, nós buscamos a orientação do Senhor, né, pra gente alcançar o coração das crianças, alcançar as famílias, que a gente sempre costuma falar, né, que não são somente as crianças, são as famílias que nós estamos cuidando. Então é algo muito legal, a gente tenta trabalhar de forma trimestral os conteúdos, a gente tenta trabalhar por séries, para que de certa forma fique mais fácil o entendimento e a gente consiga inculcar na mente e no coração deles a respeito de Jesus, do amor de Deus por nós. E é bem interessante que eles ficam muito animados. Algumas crianças já pedem para pregar, já pedem para fazer parte, né, desse contexto do culto deles.
Então isso tem sido muito marcante na nossa vida. Muito bom. Ana, tudo bem, Ana? Fala pra gente aí, Ana. Diz pra gente aí todo esse trabalho aí de cadastro, de membros, escola. Dá um resumão pra gente aí de como funciona o seu dia a dia aí semanal. Então, pessoal, eu confesso que eu procurei um batonzinho aqui na minha bolsa, mas eu não achei, né? Como não pegou a gente realmente de surpresa. Aqui nesse espaço, né, a gente compartilha a sala com a Marluce e com a Carol. Nós procuramos desenvolver um trabalho, cada um em sua área, mas nada de forma individual. Aqui tudo é procurado acontecer na coletividade. Nós aqui na nossa parte, nós desenvolvemos um trabalho de cadastro de membro, por isso aquela cobrança que eu faço sempre, preciso da ficha completinha, para que nós consigamos manter um cadastro atualizado, para que nós consigamos manter as informações de todos os membros, de todas as pessoas de forma assim bem atualizada, né? Aqui nós fazemos também os agendamentos pastorais, nós procuramos também atender as pessoas em algumas necessidades e preparamos junto ao pastor Rômulo e ao pastor Lucas o trabalho com o material a ser desenvolvido anualmente, né? Agora a gente está aí na pegada do trilho e tudo isso foi desenvolvido assim de forma, numa unidade, né? Com a equipe ministerial, mas de uma forma bem intensa do pastor Lucas, pastor Rômulo, e isso aí eu sei que vai ser para a glória de Deus e para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento no reino de Deus. Obrigado, Ana. Valendo? Então, ó, acabei de tomar um cafezinho. Vou te mostrar um negócio aqui que eu esqueci. Porque a gente não faz esse trabalho sozinho, a gente faz esse trabalho em família. Eu faço junto da Josi, o Davi, constantemente aqui. Aí a gente tá aqui às vezes atendendo, né? E tem uma agenda, né, que fica programada para que a gente consiga atender vocês bem. E não somente minha, né? Hoje a Josi também atende, o pastor Rômulo, a equipe atende. E às vezes você não sabe disso. Olha lá a Josi lá, ó. Olha lá. Olha lá, ela tá tomando café também, ó. Enfim, vamos aqui embaixo falar com ela. Se prepara aí, Josi, que eu vou te entrevistar aí mesmo, nesse lugar. Né? Vamos ficar aqui, que é melhor pra luz, né, David? David que tá ajudando a gente aí. O meu tava sem manteiga, o dela já tá com queijinho ali. Queijo não, manteiga. Então, essa moça aqui, vem aqui perto. Essa moça aqui chega comigo todo dia, cedo, né? Às vezes a gente come aqui uma linda quentinha, né? Pra dar conta de cuidar de todos vocês, né? O Davi tá ali também, né? Como quem realmente está em casa. Vem cá, meu filho, vem cá. Porque a gente fala que é uma família, né? E às vezes você não sabe como é que é a semana, o dia a dia da gente, né? Hoje tá um dia, assim, um pouquinho mais tranquilo. Mas é de repente, né? Tem uma agenda pronta, uma agenda formal, mas tem uma agenda sobrenatural que chega pra gente, né? Muitas vezes a gente tem que correr e emenda tudo aí. Mas a gente faz isso com muito amor, muito importante pra gente isso, é o amor da nossa vida, né? Que como família a gente servir vocês. Aí manda uma mensagem pro povo aí, Josiane. Mais um ano, né, se passando aí. Sim. Com a graça de Deus, né, com a misericórdia do Senhor e até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu sei que em 2023 Deus tem muito, muito mais para realizar aqui em Vila. E eu louvo a Deus, porque Deus nos deu esse privilégio, né? Com certeza. Deu esse privilégio de estar aqui pastoreando uma família, né? Que eu amo estar nesse lugar. E meu filho também ama estar nesse lugar. Um beijinho para vocês, nós amamos a vida de vocês. Ah, bom demais. Deus te abençoe. Valeu. Qual é o valor positivo você possui? Isso é amor de verdade. Reuniões alegres, bate-papo descontraído e presença do Senhor são elementos essenciais em nossos encontros. E o melhor, queremos receber você. Procure um líder, participe de uma célula, afinal, você tem muito valor para nós. Todo dia, quando nós chegamos aqui no templo, aos domingos, às quartas-feiras,
esse espaço aqui, ele lembra muitas coisas, né? Pessoas que sobem esse lugar buscando, né, tantas coisas do Senhor, das mãos do Senhor, e descem por aqui tendo recebido, sendo transformadas. Então hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, uma retrospectiva de tudo que Deus fez durante o ano de 2022. Eu quero convidar você para participar comigo aqui e o pastor Rômulo. Vem comigo, vamos lá? Aliás, quando a gente olha já aqui pro templo, né, a gente lembra de tantas coisas que já aconteceram, né? As pessoas que sentem em cada local, né, a emoção, a transformação, as bênçãos, as lutas. Então hoje é o dia da gente lembrar, agradecer. Fica com a gente, porque eu tenho certeza que você vai ouvir sobre o que passou, mas também tem muita informação do que está vindo durante esse ano, tá? Vamos lá? Vamos chegar. Chega aí, fica à vontade. Pastor Rômulo. Beleza? Beleza. Fica à vontade ali, Valeu. teu espaço. Obrigado. Aí. Nosso convidado não, né? Já é nosso... Já tô me À sentindo vontade, entrevistado. tá em casa já. Então beleza, gente. Fica aí, daqui a pouco tem algo muito legal pra você. Valeu. Então vocês viram aí um pouco como é o nosso dia, a preparação para a gente estar aqui no culto. E a gente vai continuar aqui, né, pastor Rômulo? Isso aí. A gente vai falar um pouquinho de tudo que a gente viveu nesse ano de 2022. Né? Foi um ano, embora a gente tenha fechado com esse tema, mas foi um ano de recomeço, né? A gente recomeçou, a gente voltou a caminhar novamente depois de um tempo de pandemia, né? De fato, foi o momento que a gente levantou, tirou a máscara, né? E voltamos aí para os cultos. Mas muita coisa boa para a gente comentar nesse ano aí de 2022, né? Fica com a gente aí, você vai gostar. Isso aí, a palavra de Deus, para a gente direcionar a nossa conversa aqui, é um texto que eu gosto muito. Atos capítulo 2, eu vou ler aqui do verso 42 em diante. Se você estiver em casa aí e quiser acompanhar, fica à vontade, a versão é a nova versão transformadora. Não é uma pregação, mas é uma conversa onde eu sei que a gente vai lembrar com muita gratidão tudo o que aconteceu. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu poderia dizer que, de fato, esse texto bíblico, ele, para mim, é um resumo de tudo que eu vi acontecer durante esse ano, de recomeço, de retomada, da gente reaprender tanta coisa. E a gente meio que separou aqui uma pauta para a gente direcionar a nossa conversa. Enfim, tem os temas do mês, tudo isso para a gente falar aí. Eu lembro que a gente já, falando aqui de vidas, né, senhor, falando, né, que iam acrescentando o número de salvos, e a gente olha aqui para esse lugar aqui na frente aqui, e a gente recorda quantas pessoas nesse ano de 2022 vieram aqui à frente decidindo, né? Assim, é uma emoção, um misto de alegria muito grande quando a gente vê aqui o maior milagre, né? Que são almas se rendendo, e a gente olha para trás, você não está vendo, mas atrás aí está o batistério, e a gente também vê o milagre acontecendo ali, pessoas sendo batizadas. Isso é muito bom. Mas eu lembro que antes de virar o ano, a gente teve uma conversa aqui na igreja, né, e fora dela também, qual seria a visão de Deus para essa igreja no ano de 2022, né? A gente oramos juntos, né, ali junto com a liderança, alguns líderes junto com a equipe, junto, né, com alguns pastores, e o que Deus tinha para esse ano. A gente não sabia o que Deus tinha, mas logo no início Deus colocou na mente do Senhor a questão da visão celular. Acho que se a gente pudesse destacar 2022,
a gente poderia dizer que 2022 foi o ano da arrancada para esse assunto, para esse tema, dessa visão celular. O senhor pode detalhar um pouquinho para a gente como foi isso na cabeça do senhor? O senhor já tinha vivido células, né, em outro contexto, mas como foi essa caracterização agora em 2022 para a igreja? Então, acho que uma fala que eu sempre tenho, né, porque é um princípio teológico e realmente eu vejo que isso dirige a nossa vida, né, isso está presente na vida da igreja, está presente na vida do povo de Deus, do servo de Deus. Essa progressão daquilo que Deus vai nos mostrando o que a gente tem a fazer, né? Essa revelação, vamos dizer assim, progressiva que a Bíblia mostra, né? Deus se revelando ao povo. Existe também na nossa vida isso inserido na vida da igreja, né? Eu posso dizer que do dia que eu aceitei o convite para vir para cá ao momento que a gente está agora, nossa, quantas coisas que nunca passaram na minha cabeça. Mas falando do ano de 2022, a gente entrou nesse ano, né, que passou de uma forma assim, ainda muito preocupado como seria a igreja. Sim. A gente não teve muito como fazer um calendário estruturado como era dos outros anos, né? Isso não por desorganização, mas porque a gente não sabia praticamente de nada, não foi um ano comum. Mas essa visão que foi assim dada mostra pra gente que a visão é tudo que a gente precisa ter, mais do que só um calendário, mais do que só uma estrutura, não desprezando isso. Mas nos anos que a gente teve a experiência com célula, de fato não eram células, não multiplicavam, não tinha reunião com a liderança, não tinha um material, né, assim, programado, né? Então, assim, hoje a gente vê que a igreja, ela absorveu isso de uma forma muito fácil. A igreja, ela realmente flui, né, nisso. Então, a minha felicidade é de ver que a visão não teve um peso de passar, porque foi uma visão que realmente veio do alto. A igreja, toda a igreja está envolvida nisso, né? Todos, desde as crianças aos jovens há mais tempo, a gente vem envolvido nisso. Palavras de ânimo que eu recebo aqui dentro da igreja. É leve. Essa igreja, ela realmente, a gente pode dizer que é uma vila onde todos cooperam, né? Como eu li o texto, é verdade isso. Não estou falando de perfeição, mas eu posso dizer que a igreja coopera naquilo que a gente coloca diante dela. Então foi por isso que esse ano foi produtivo. E se por um lado a gente não pôde ter um calendário mega estruturado como nos outros anos, eu pude experimentar esse agir de Deus através da vida da igreja. Da igreja que falou, não, esse a gente abraçou isso. Não, abraçou mesmo. Legal. E a gente falou exatamente em janeiro. O tema do mês foi princípios. Né? Eu lembro que ali a gente ministrou princípios cristãos, princípios de várias coisas que abrangem nessa caminhada cristã. E a gente falou de princípios, né, sugestivos, a gente estava iniciando um ano, né, e de fato a gente não tinha exatamente a clareza daquilo que Deus queria para a igreja no ano de 2022. Né? Foi nesse período, mais ou menos aí, que nós entendemos. E a gente vai para frente, em fevereiro a gente fala do Frente a Frente, que foi um e-book, né, que o senhor acabou aí escrevendo, disponibilizando para a gente, né, baseado nas mensagens, baseado nessa vivência, né, que a gente teve. A gente vai voltar a falar de células, mas só para contextualizar e ter uma ordem cronológica, né, o Frente a Frente foi muito marcante também, né? Eu lembro que a gente fez alguns vídeos ali de devocionais, lembra disso? Lembro disso. Né, que a gente levou para o nosso canal no YouTube, né? Como é que foi essa experiência aí para o senhor? Acho que primeiro e-book, né? Quando a gente falou a gente falou em princípios, eu me lembro que a gente estava preocupado de estruturar a igreja novamente de uma forma doutrinária também. A gente teve, durante a pandemia, a gente recebeu muitas pessoas e assim, foi um movimento natural, orgânico, né? A gente entende que isso aconteceu também por essa vontade de Deus de manejar o seu rebanho. Eu me lembro que foram mais de 100 pessoas que chegaram, né? Que estavam em casa, desanimados, pessoas que eram classificadas até como desigrejados, né? E houve um alcance disso. E aí a gente começou a trabalhar
nessa estruturação de mostrar o que é a palavra, como essa igreja funciona, uma igreja que tem uma teologia saudável, né? Que tem uma cultura, né? A nossa identidade, que é uma igreja acolhedora. Então isso foi ministrado ali. E quando chegou em fevereiro, a gente sentiu que era a hora mesmo de avançar. Sim. Bem, e aí uma das coisas que foram ditas no cenário da vida de Davi, né? Quando Davi chega naquele campo de batalha e ele vai lá levar recursos para os seus irmãos, ele é desprezado e tal. O que foi dito é que o frente a frente um dia ele acontece. Um dia a gente vai estar tete a tete com o desafio, tete a tete com o gigante, e a gente vai precisar colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou para dentro e usar isso. E acho que ali foi uma arrancada, né? E eu procurei colocar no e-book, que é, vamos dizer assim, uma experiência pessoal também para aquilo que ainda virá, que é um livro que eu tenho produzido, revisado 10 milhões de vezes, aprimorado, né? Tem muita coisa das séries desse ano que eu sei que vão entrar. Então eu vi que a igreja ali, ela entendeu, agora a gente tem que encarar mesmo. Tudo voltou ao normal. E a experiência que a gente teve foi muito positiva, porque enquanto eu ouvi assim, né, de outros colegas que a igreja não voltou, estou ouvindo até agora, algumas não voltou, né, por N motivos, a igreja que voltou. E eu entendi isso, que a igreja, quando a gente falou assim, gente, nós vamos fechar o templo, que foi muito doloroso aquilo para mim. Eu entendi que a igreja viu aquilo como um cuidado. Quantas pessoas vieram para cá e falaram, poxa, a igreja teve essa visão de cuidado. E tudo continuou. E quando a gente falou, não, agora a gente está frente a frente, voltou. A igreja voltou também. Voltou, digo, reunião no templo. Teve coerência, né? Teve coerência. Então, eu vejo que Deus, ele direcionou tudo isso. Né? Eu sou muito grato a Deus. Porque na hora que a gente falou, vem por frente a frente, agora vamos lá, vamos para as ruas, vamos evangelizar, nosso café da comunhão, vamos movimentar isso aqui. Eu vi que a igreja realmente, ela abraçou isso, por isso que existe um ânimo, né? Quando a gente pega esse mês de frente a frente, a gente começa a falar, vamos implantar as células, e aí tu deve direcionar o que vai vir. Não, sim, e eu lembro exatamente alguns momentos que a gente sai dessa... Exatamente 2 anos depois, entre fevereiro e março ali desse ano, completou 2 anos, né, do início da pandemia. A gente agora sai dessas 4 paredes e vai evangelizar pelo bairro. A gente faz cafés da comunhão, a gente vai lá para a praça, para os prédios, enfim. Para a área da ESP. Para a área da ESP. E ali a gente... Municipal. Comunica a palavra ali. A gente foi também nas feiras de domingo, um paradigma aí, fechado, e um paradigma, né, no domingo pela manhã a gente lá. Então eu acho que foi realmente um frente a frente, um marco muito especial. Eu acho que a igreja ela aprendeu nisso, pastor, ela entendeu aqui muito rápido, isso foi muito rápido, essa questão do híbrido, né? Sim. A igreja não falou, a gente usou isso só para pandemia, a gente já usava, a gente aprimorou, continua usando. E pra gente não tem paradigma mais. Sendo domingo nós vamos estar em outro local falando da palavra de Deus, nós vamos estar. O frente a frente não aconteceu para Davi só lá pastoreando, né, lá no campo de preparação dele, né? Ele entendeu que onde ele fosse, ele seria bem sucedido. E a igreja entendeu isso também. Olha, gente, culto de domingo, nós vamos lá pro Parque Municipal. E eu falei aqui, nós vamos lá tomar um caldo de cana. Como eu queria, né? Brinquei com isso tudo. Muita gente, mas era verdade. Né? Um sonho aí de... E nós fomos lá, evangelizamos, distribuímos livros amparados pela AMP. Né? Então achei isso fantástico. Que a igreja abraçou, gostou disso, né? Gostou do sair à rua, de não ficar preso às 4 paredes. Aqui a gente faz muito mais, né, do que só um evento religioso, né? É vida mesmo. Legal. E a gente esteve frente a frente, né? Falando de temas, a gente esteve frente a frente com as pessoas lá que necessitavam, que precisavam do amparo, de um carinho. Com certeza ficou marcado isso, tá? Mas voltando para a visão celular, a visão celular, desde o momento que partiu da nossa mente, ela começou a andar em paralelo, né? Ela esteve paralelo junto, né, com os temas, ela esteve paralelo junto com os evangelismos, né, com as saídas, tudo ela esteve paralelo. E a gente conhece a visão celular, o senhor já conhecia, mas nós adquirimos um conhecimento que trouxe para nós, na verdade, como é que eu poderia dizer, né? O ajuste necessário, né? Nos aproximou de uma igreja, né? A igreja aí que marcou muito, uma igreja
amiga que marcou muito o nosso tempo e a nossa inserção nesse projeto celular, que é a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, né? Nós fomos em janeiro, e final de janeiro e fevereiro, nós estivemos na igreja, né? Fizemos essa viagem e lá Deus comunicou para nós mais algumas verdades acerca dessa visão, né? Porque ainda parecia algo, gente, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Por onde a gente começa? Sim. Então, essa igreja, através do DNA, que foi uma ferramenta, que é uma ferramenta que eles utilizam, né, ministrou sobre essa igreja, né, sobre nós que fomos lá, né, como foi todo esse processo, né? Essa viagem, além de ser uma viagem de aprendizado, foi uma viagem também muito divertida ali, que a gente conseguiu também sentir a presença de Deus nos cultos, né? Eu falo divertido porque foi um momento de descontração, que a gente se conheceu mais. Então, assim, foi muito bom. Mas também a gente aprendeu uma palavrinha lá que eu queria falar aqui, né? Que acho que marcou essa viagem nossa. Foco. Não sei se o senhor lembra disso, mas lembro disso. A gente ajustou, a gente foi e voltou. Não, a gente precisa ajustar o nosso foco. E foi o que a gente ouviu lá também no treinamento, né? O foco para a gente trazer essa ideia para a igreja aderir a essa ideia, precisa ter a ideia de foco. Senão não vai, né? Senão não vai para frente. Eu vejo assim, pastor, que essa questão do foco, né? Ela tendo sido recuperada, né? Porque a gente ficou no módulo, até brinco, né? No modo aleatório, né? Durante a pandemia, né? E foi assim, ainda é difícil falar disso, né? Uma coisa difícil. Eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro de muita coisa que desafiou bastante como pastor, né? Ali foi a fornalha, né? Fornalha total. E quando veio a viagem, né, veio a visão celular, a gente estava conversando já um pouquinho antes de janeiro. Janeiro a gente entrou falando mais forte nisso, né? Eu vi que Deus estava oferecendo um plano completo de cuidado. Porque existem igrejas que não têm essa visão. Eles querem o pastor... Já não quero o pastor pronto, é assim, ele dá por conta própria, inventa por conta própria, né, um show da vida aí. Mas não, a igreja que ela tem, a gente implantou, na verdade, essa visão de treinamento, de buscar, de aprimorar, não ficar parado no tempo, né? E diante disso, quando a gente fez essa viagem não foi uma viagem, eu estou indo lá para passear, não estou indo para lá me divertir, mas... O que aconteceu? Naturalmente, isso foi acontecendo também. Ou seja, a gente estava vindo com uma carga, trazendo uma carga que estava assim, muito acumulada, né? E eu falo isso, com muita propriedade, não tendo atendido só a igreja, tendo atendido muitas pessoas da cidade, né? Que até hoje ainda não tomaram uma decisão por Cristo, né? Mas foram situações assim extremas mesmo, né? Em hospitais, em lugares que a gente não poderia nem estar, né? Para zelar pela vida, nossa vida e da minha família. Quando essa viagem aconteceu, ela renovou o ânimo, né? E aí a gente sai daquele módulo aleatório, em que a gente corria para atender, apagar incêndio, e fala, não, agora o nosso foco vai ser esse. Eu lembro de uma palavra que eu recebi no quarto lá, né? A gente conversando sobre a igreja, como é que vai ser? E aí você pega e fala, pastor, vamos dar o foco. Toda vez que teve um foco, as coisas funcionaram bem, a gente alcançou. E eu acho que isso atribui muito a Deus através da sua vida, a vida da Josi, né, em casa, falando, Lucas, é isso aqui, vamos lá, vamos fazer o trabalho, que ainda estava muito naquela memória, o telefone vai tocar e alguém vai pedir uma necessidade, aí eu parava tudo para poder correr. Então isso foi assim uma cura mesmo pro meu coração, de eu voltar para a igreja e pastorear a igreja, que agora ia estar reunida, não estava mais espalhada, né? Porque o desafio foi pastorear a igreja, a hora dar foco em um, foco em outro, como é que tá fulano. Isso foi, assim, de verdade, a palavra é essa, horroroso. Mas quando a gente deu foco, eu vou falar que foi maravilhoso. Aí a gente comecei a sentir aquela alegria de ver o rebanho entendendo, o que trabalhando. Aí a gente saiu do mês Viva a Compaixão, que a gente estava evangelizando, né, muito motivados pela Junta de Missões Nacionais, que teve um papel extraordinário na pandemia, ainda o tem nas redes sociais, né, para com a igreja, uma organização batista que assim, nos inspira a fazer mais e melhor. O pastor Fernando Brandão, ele tem uma frase, né, ele fala, vamos avançar, empurrando ali os pastores, carregando a gente no colo muitas vezes. E aí a gente vem para o mês da transição,
que essa igreja derramou sobre nós, né? Eu vou dizer, essa unção, esse bálsamo, esse ânimo, né? E a gente vem pra cá encorajado, lendo um monte de livros, né? Assim, irmãos, vocês não têm ideia, a gente leu muito, a gente orou demais, a gente buscou, isso não aconteceu do nada. Sim. Isso aconteceu regado à oração, a reuniões online, que eu estava com o pastor Rômulo, que pegou comigo para derramar sobre os outros pastores, pastoreando os pastores, pastoreando os diáconos, pastoreando a equipe, na nossa casa reunido. Ali, né, ali na frente a gente vai falar a ordenação de um novo pastor, né, de uma nova formação de um colegiado, né? E Deus, assim, realmente ele podando a videira, literalmente, né? Isso que você está falando é verdade, porque parece que a cada dia que as coisas iam acontecendo, a gente sentia a confirmação de Deus, a gente sentia a paz no coração de efetuar o trabalho. Porque assim, é uma coisa nova, né? Meu Deus, como é que vai cair isso no coração da igreja? Como é que a igreja vai receber? Né? Já tem os desafios naturais que uma igreja já recebe naturalmente, mas e agora? Como vai ser? Né? Eu lembro que assim, foi muito melhor do que a gente imaginava, né? A gente teve uma aceitação, realmente praticamente 100% da igreja aceitou o projeto, a ideia. A gente fala de transição em abril, né? E ali a gente já começa a falar, poxa, peraí. O David fez um vídeo. Sim, muito né? Aliás, né, a gente passou aí no final de ano, vocês estão vendo o vídeo aí, né, desse trimestre, que a gente está trabalhando por trimestre, vai falar disso um pouco mais à frente, mas esse vídeo já foi um modelo daquilo, né, que vocês não estão vendo o David, ele está aqui com a gente, tá o Gabriel aqui, né, tá o meu Davi, né, tá o William aqui nos ajudando, mas esse vídeo foi o desenho, né, o esboço daquilo que a gente quer fazer por trimestre agora, né? Muito mais organizado, com as ferramentas de mídia que a gente tem também, levando para fora. E a gente começou a falar de conquista. Porque quando a gente chega nesse momento da transição, e tem o vídeo aí, o vídeo até hoje eu acho ele maravilhoso, um dos melhores materiais feitos pela comunicação da igreja mesmo, então de parabéns, como esse agora. E a gente fala, poxa, agora sim, a gente recebeu essa força e a gente começou a falar da conquista, dia à frente, né? E falando disso, aí sim já começa a estruturar mais. Sim. Porque em junho era aniversário da igreja e a gente começou a falar do futuro. Veio futuro, treinamento de células ainda, tudo células fazendo paralelo aí. A gente começou o treinamento, abriu para a igreja, né? Primeiro a gente abriu para alguns líderes da igreja. A primeira turma nós conseguimos formar cerca de 60 pessoas, 62, 63 pessoas, 10 células foram abertas, né? Mas a gente fez esse trabalho de 14 semanas. Nessa primeira... Começou em julho, não lembro. Começou nesse período, não sei exatamente quando começou. Assim, são 3 meses, São 4 meses. 4 meses, né? São 4 meses. 4 meses, né? De julho a agosto, não, foi abril, começou em abril. Começou em abril, que foi de abril até agosto. É por isso que a gente falou na transição. De transição. Então, muito bom. Talvez você tá vendo isso aí agora, você tá lembrando lá, você que foi da primeira turma, você, caramba, realmente foi ali muito, muito marcante esse período pra gente. Mas deixa eu dar uma pausazinha nas células. As células não pararam, tá? O projeto, treinamento, visão, tudo continuou, mas nós tivemos outros projetos na igreja caminhando paralelo com isso, né? Vila Kids. O Vila Kids, gente, que isso, Vila é a menina Kids. dos olhos, né? É uma atividade, um trabalho da igreja lindo demais, é um trabalho de referência dessa igreja, né? Originalmente, né, começou com um projeto Kids, no qual o pastor Maurílio e a irmã Marlene fizeram toda a preparação desse projeto. Eu estava chegando na igreja, então sempre menciono isso. Ele avançou para o Vila Kids, a gente, né, começou a trabalhar na identidade visual da igreja, importante, a gente vai falar disso também, que aconteceu em junho, depois a gente volta e fala nisso. E assim, tem inspirado, marcado esse bairro. A gente tem aqui, né, o Gabriel trabalhando agora aqui com a gente, que é fruto do projeto Kids, né, e tá aí na caminhada pastoral. Daqui a pouco 4 anos vão se passar. Eu quero mandar esse menino pro Seminário do Sul, ó. Tô gravando aqui, hein, Gabriel, isso.
né? Tá muito aí nas mãos de Deus, lógico, nas mãos dele, né? Dele caminhar com isso. Mas é um projeto lindo que a gente dá o café da manhã, dá o ensino bíblico, tem o trabalho esportivo com os embaixadores do rei, com as mensageiras do rei, a palavra de Deus, né? Eu lembro que a gente recomeçou, né? Em fevereiro eu vinha para cá sozinho, depois veio o Leandro, veio outras pessoas ajudarem, né? O senhor lembra o pico de quantas crianças mais ou menos tinham aí? A gente teve mais de 100 crianças aqui, mas a média a gente pode colocar 90 crianças, né? Porque teve sábado que eram 100, 120, 110, né? Ficou acho que uma média de 90 crianças chegando aqui. Muito legal. Nada faltou, tudo mantido pela igreja. Essa igreja que é fiel, é dizimista sim, oferta sim, entendeu? Porque tem transparência, tem clareza. Perfeito. E isso é um trabalho missionário local que a gente deve estar retomando aí final de fevereiro, início de março agora. Isso é bom deixar claro, porque às vezes a gente fala assim, poxa, a igreja, ela centraliza o culto. Não. Ela centraliza esse momento aqui, esse templo cheio. Acontece muito mais. Eu acho que esse vídeo que a gente está passando aqui para vocês, um vídeo diferente, né? A gente está querendo retratar mesmo aqui o que acontece por detrás, o que acontece. Prestação de contas. Exatamente, o que você muitas das vezes não vê, mas o que de fato tem acontecido. A gente teve musical de Páscoa, falando rapidamente, né? Também foi uma bênção, né? Lá junto com o nosso coral, né? O nosso líder Washington. O Washington é muito dedicado, acho que muito bem. Queria pontuar isso, né? Assim, Washington, a Dani, família toda, né? Família toda. Agradecer a Deus, a pessoa que se empenha, né? Ainda agora no musical, agora de Natal, né? Encontrei várias vezes o Washington vindo de moto do Caju, cara. Dedicação, né? Atravessando essa Avenida Brasil aí, né? Situações que eles enfrentaram, desafio para a família, porque a liderança é uma referência, né? Sim. E nessa referência fazendo esse trabalho de excelência com a música da igreja. A gente não fala mais sobre o coral, o ministério de louvor, né? Abraçados aí também, né? Ombreados, aliás, com Samuel, com Dioguinho, com Emanuel. Né, a gente viu grandes avanços na música da igreja, então parabenizar por isso, porque é um preparo para a hora da mensagem, né, e a gente louva a Deus por isso. Parabéns, música da igreja, né, quanto backing, quanto o pessoal que ministra. O pessoal do som também lá, né, que tá lá atrás. O pessoal do som, aprimoramentos assim, muito equipamentos. A gente agradece a Deus por Obrigado isso. mesmo. E isso está sendo possível por isso também. É isso, é o culto, né? É o culto. Lá atrás você não vê, hoje você tá vendo, né? Lá, né? Mas o pessoal fica lá atrás, lá, muitas das vezes vocês não veem. E a gente fica com essa visão, né? Mas os caras, assim, realmente mandam muito. E a gente fala também de imersão. Imersão é um projeto social da nossa igreja, que a nossa igreja sustenta. E assim, faz um trabalho fantástico. Pra vocês terem noção, nós tivemos esse ano turma para preparatório, né, para concurso, né? Para Enem, nós tivemos aqui também reforço escolar, balé. Crianças aqui durante o dia, uma benção, né? Alegrando aqui o nosso dia. Então assim, balé também, que fez uma apresentação agora uns domingos atrás. Enfim, biscuit, tinha costura. A Magda, né? Isso. Então assim, é o que a gente está falando aqui. Não é só templo, não é só culto, Atos não 2 é mesmo, só né? Realmente a igreja, né, atraindo as pessoas, né, através da multiforme graça de Deus. Então assim, tem muitos projetos legais para ano que vem. Eu já sei disso do Imersão. Então se de repente você é um voluntário, né, você está vendo, você não trabalhou na imersão, mas você sabe fazer alguma coisa, ajudar, lecionar. Romulo, eu quero trabalhar na imersão, quero ajudar esse projeto. Esse projeto ele alcança principalmente não pessoas da igreja, mas pessoas fora da igreja que são desse bairro. Então a gente recebe vidas aqui. Então se você quer ajudar, quer auxiliar, vem. É o ano, né? É o ano. A gente ampliar. Exatamente. Aliás, sobre imersão, né? Importante dizer que esse ano nós estamos organizando Imersão como uma instituição de fato. Perfeito. E eu quero agradecer aí a Rafa. Isso aí. Né, e uma equipe, e a equipe todinha que trabalhou muito para isso, né? Isso se tornou possível por causa de um trabalho, de produzir estatuto, né? Essa coisa toda. Então a gente está se organizando para fazer mais e melhor, ampliar a nossa entrada aí. E tudo assim, é bom pontuar, né? Um projeto social, beleza, tudo bem. Mas a custo zero para o bairro, né?
0 mesmo, é um carinho que a gente fez aqui para aqueles que estão perto aqui de nós, tá? Bom, outro evento legal que acho que ficou marcado esse ano foi o jantar de casais, né, que ocorreu ali no sítio Okazaki. No sítio não, no espaço Recanto Okazaki. Eu me enrolei todinho agora, desculpa aí a Neuza. A Neuza, sua família. Mas foi uma bênção. Recebemos ali cerca de... mais de 100 casais. Mais de 100 casais. Uma parte de 110 casais, Isso eu acho. aí. E a gente ali passou uma tarde e noite, né, abençoada. Tivemos ali momentos de comunhão. Tivemos um jantar, gente, maravilhoso jantar. Foi. Ano que vem tem mais, né? Esse ano, né? Esse ano que vem é esse ano, exatamente. Acho que ficou agora para cada ano, a gente vai ter que ter um negócio desse. Tem que ter. Eu encontrei gente em Mangaratiba, acho que é o Léo, lá de Mangaratiba, e eu tomei um susto que ele falou: pastor, que jantar foi aquele? Eu falei: não tinha memorizado a fisionomia dele, né? E ele falou que foi no jantar, que marcou, né? Encontrei pessoas que, assim, se sentiram muito honradas, porque foi a excelência, né? Excelência em tudo, excelência é tudo. E assim, a equipe que ajudou a preparar, nós temos aí muitos desafios ainda. Legal. Conferência Chosen. Gente, que benção. Recebemos jovens aqui, juventude trabalhando. O que fica marcado, assim, beleza, é o culto, os momentos, isso é lindo, gente. Mas o trabalho que foi desenvolvido durante a semana, o os bastidores ali, a juventude, não só a juventude, mas a igreja todinha ali, do que todo mundo sabia fazer, montando coisa aqui, pessoal subindo, jovem, pendurando, não sei o quê, cantina, livraria, gente, ó, muito fera. Eu quero, assim, agradecer a Deus porque a igreja não tá parada também para esse sentido, né? E falando de conferência, esse ano tem uma conferência aí que a gente vai falar daqui a pouco. Top fera. Formaturas. 10 formaturas. 10 formaturas. Recebemos aqui, não sei, para lá de 2.000 pessoas, provavelmente. Com certeza. Na maioria delas, pessoas que não são daqui, pessoas que muitas delas não são evangélicas, mas vieram aqui, prestigiaram seus filhos, seus parentes, enfim, mas ouviram a palavra, né? A cada formatura nós depositamos um pouquinho da mensagem do evangelho na vida dessas pessoas, mas já se tornou uma marca, né, pastor? Só comentar um pouquinho sobre a formatura. Eu vejo que isso deixou, isso foi uma abertura de Deus, né? Em 2017 eu estive, se não me falha a memória agora, na Academia Pastoral em Minas Gerais, e lá eu pude conversar, né, com um amigo de São Paulo, e a gente começou a atender. O colégio professor nessa cidade, né, aqui do nosso bairro, e dali começou uma relação, e eu falei com a igreja: olha, a gente fala que esse espaço não é a igreja, é onde a igreja se reúne, é o templo. É claro que a gente tem uma reverência com esse lugar, sem dúvida nenhuma. Mas eu tinha feito a proposta para a igreja de fazer uma formatura aqui. E assim foi abrindo, e a melhor forma de falar do que acontece aqui dentro tornou a igreja muito mais conhecida, e a igreja ela leva uma mensagem, né? E isso tem sido ampliado. Ainda nas últimas semanas do ano passado, eu estava contigo fazendo uma visita num hospital aí, né? E eu encontrei uma professora, né, a Vilma. Um grande abraço para a Vilma, se ela estiver vendo. E, poxa, a gente quer também, tem sempre alguém querendo fazer mais, e é uma grande marca da igreja, sim. Tem sido uma bênção. Quantas pessoas falam assim: poxa, eu me formei lá naquela igreja, e é uma referência a nossa igreja nisso, também aqui na cidade. Sim. Obra da igreja, avançamos mais um pouquinho, estamos avançando, vamos ter uma novidade, né? Muito legal, fiquem atentos aí, porque, né, mais um espaço está sendo aberto, né? Pode falar. Mais um caminho. Não, deixa o senhor falar, fica à vontade aí. Falar que isso é nosso. Fica à vontade. Isso não é exclusivo meu, não é nosso. Anunciar de primeira mão, então. Eu acho que você talvez não saiba, né? Mas o prédio agora está conciliado com o da frente, né? Tem uma abertura agora você vem lá do templo da frente para cá. Claro que é um projeto que está avançando, né?
não tá assim... Não acabado, enfim. Exatamente, é uma obra, mas é um espaço adequado, dá para vir ao banheiro, voltar, você não vai passar mais pela rua na chuva. Os adolescentes, né, ali, a juventude, acho que todos, né, vou começar por eles, mas a gente colocou lá no espaço pro CT, né, lá uma nova mesa de ping-pong, mesa de totó, né, uma televisão onde eles vão também se divertir ali, sim, né, na igreja, um ambiente seguro, sim. Vão ouvir a palavra, um trabalho fantástico está sendo feito na juventude aí, na liderança do pastor Edgar, da Érica, da Mariana, do Marcelo, né, nas sextas-feiras, você tem que participar disso. Então a gente entendeu que a gente precisava dar mais ferramenta para eles, sim. Mas não somente isso, lá na frente vai se tornar um espaço também de culto. Legal. E a gente nas quartas-feiras vai avançar com isso melhor durante o ano, né? Sim. Então, ao invés de usar um espaço enorme desse, né, a gente vai concentrar lá na frente para que aquela proposta que a gente já fez, pessoas que passem na rua, vão ver ali acontecendo o culto nas quartas-feiras, a gente vai colocar lá equipamentos, né, adequados, sim. Tá tudo sendo preparado, né? Sim. Fachada, né? Então a gente segurou bastante. A partir de abril, a gente começa, a ideia é essa, começar a atacar a fachada. Legal. E assim, se vai ser o simples ou o complexo, eu não sei, mas eu sei que a gente vai atacar e vai deixar preparada, limpa, pintada, né, para funcionar, vai estar funcional. Então quero que você esteja animado nisso, porque é claro, a gente olha o cenário espiritual, mas eu como administrador da igreja, eu preciso estar discernindo isso. Uma outra coisa, né, é que falei isso, me lembrou, eu acho que é importante a igreja estar ciente disso, e isso para mim é uma ótima notícia, irmãos. Eu queria que vocês recebessem isso, né? Eu tô aqui, eu tô emotivo, cara, sentei aqui para falar, eu tô emotivo com isso, né, com essas coisas que a gente tá falando. Uhum. Eu não esperava nem que eu ia estar assim. Mas eu estou emotivo por causa da gratidão. Um trabalho, né? O pastor Rômulo começou falando, né? Abriu aqui essa live, né? Eu estou me sentindo entrevistado. Eu não queria estar me sentindo assim, não, mas... Virou isso aí. Virou isso aí. Mas quando você falou assim, como é que foi a visão celular? Eu falei lá de trás. Eu lembrei, né, de como tudo está acontecendo para a igreja desde que a gente chegou, que cheguei com a minha família aqui. Então, quando a gente chegou, claro, estava ajudando o pastor Maurílio, depois quando foi transferido, né, 2 anos depois, a gente começou a ter uma visão de Deus, e ainda nas últimas semanas eu retornei fazendo algumas coisas que eu não estava fazendo mais, né, saí de um culto aqui numa quarta-feira que a gente fez um clamor aqui no final do ano, né, uma das últimas quartas-feiras. Aliás, você tem que estar no culto de quarta-feira, quarta ativa, foi maravilhoso. E eu voltei aqui para fazer umas coisas que, se você me lembrar, eu vou falar o que era. Mas a gente finalmente, né, tá conseguindo colocar algumas coisas muito no lugar. Que, igreja, isso vai trazer proveito para vocês. Durante o ano, eu fui retomando aos poucos a mensagem no púlpito. Não foi só treinamento as pessoas que eu coloquei aqui para pregar. Foi também um momento de eu recuperar as forças. E é por isso que eu me emociono. E eu ouvi isso nas visitas, na retomada da visitação no último trimestre do ano passado. Palavras de encorajamento, palavras de necessidade da minha presença ali. Também de envio dos outros pastores, né? A gente está fazendo isso. E agora na equipe ministerial. Eu louvo a Deus por isso. Eu estou implantando agora, visão de Deus para a igreja, para que você tenha mais o pastor aqui da igreja pregando. Eu sei que tem uma importância disso. Eu não acho que seja somente eu, mas eu sei que tem uma relevância eu estar aqui compartilhando. Sim. Eu falo disso com temor e tremor, em humildade, pela misericórdia do Senhor. Eu estou colocando uma estrutura onde a Josi já fazia isso comigo já aqui muitos anos. O pastor Rômulo chegou para isso aqui também. E eles estão assim, sabe, fazendo um grande pré-administrativo para que eu possa receber e assim estar mais tranquilo em proporcionar mensagens melhores, mais estruturadas, mais tranquilas. Então tudo que vai acontecer hoje vai acontecer a partir desse sistema, onde eu tenho o pastor Rômulo, a Josiane, observando obra, observando estrutura, para uma vez por semana a gente se encontrar. Gente, isso é obra de Deus, gente. Uma igreja bem organizada, uma igreja que está pensando tudo. Esse pré que você viu, que eu vim lá da sala para cá, gente, isso dá trabalho demais. Eu não sei como, né, o pastor Maurílio e a irmã Marlene fazia isso. É claro, unção de Deus. Eu não sei como eu fiz isso durante muitos anos,
mas eu vejo agora Deus falando, olha, meu filho, vá pro púlpito, vá exclusivamente pro pastoreio, né? Josi e pastor Rômulo vão tocar isso junto com uma equipe maravilhosa que a gente tem. A engrenagem está funcionando para que as células sejam supervisionadas, entendeu? Para que a obra possa acontecer. Receba isso no seu coração, é uma felicidade falar isso. Como isso aconteceu? Deus, simplesmente Deus. Hoje a gente tem mais uma sala lá no final do corredor do prédio antigo, onde eu vou ter ali a Josiane atuando mesmo como uma auxiliar pastoral. Eu não tenho como não dizer que a Josi pastoreia também, não tem como não dizer isso, gente, porque é uma realidade. Então hoje eu tenho aqui em tempo integral o pastor Rômulo, mas eu tenho também a Josiane ali podendo atender as mulheres, podendo fazer aconselhamento. Eu falo isso com respaldo, né? Eu posso ter assim vários exemplos, né? São 10 anos aconselhando, visitando, ministrando vida junto com ela indo em hospitais quando eu não pude ir. Na pandemia, cara, quantas pessoas a Josiane atendeu, não tinha condição de atender um telefone, a emoção lá embaixo, e ela pegava ali, retomava, vai lá. Então hoje a gente tem mais um gabinete para atender, né, onde você vai poder ser atendido, mais uma agenda de tempo integral, irmãos. Tem uma pessoa lá para atender, preparada para fazer isso, continue estudando. E o pastor Rômulo também. Eu queria que o pastor Rômulo falasse melhor disso, porque eu acho que eu estou tão feliz com isso que não sei se eu falei organizado, mas a igreja só está ganhando com isso. Porque se na pandemia a gente não tivesse uma equipe aqui... Impossível. Não ia conseguir atender a sua necessidade, querido. Não ia conseguir. Pastores faliram emocionalmente e espiritualmente por não ter forjado uma equipe, mas Deus nos deu isso de presente. Eu acho que ecoa aquela questão que a gente viveu lá em fevereiro, a questão do foco, né? Da visão. Foi isso. E assim, eu acho que Deus não deu só a visão celular pra gente, não. Deus deu uma visão, e Deus dá uma visão como um todo, né? Então Deus entendeu o momento, o sistema integrado da nossa igreja, um sistema que a gente tinha de gerenciamento de toda a administração da igreja, né? A gente também entendeu que precisava fazer uma mudança, né? Essa mudança foi necessária, pontual e efetiva, ponto. Né? A gente teve muito ganho com essa mudança de sistema. Mas falando da visão, Deus trouxe a gente até aqui sob a liderança do pastor e vai continuar, mas essa ideia que Deus colocou no coração dele de estar aqui no púlpito, eu entendo que é uma ideia de condução, né, de direção da igreja, que Deus deu ao Senhor. Então as demais coisas, né, que a gente sabe que acontecem, elas de fato, não que elas sejam devam ser desmerecidas, mas elas vão ser, né, administradas pelas pessoas que devem ser. Para chegar até aqui. Sim, eu acho que é saudável para o Senhor, né? Você ficava te torna mais saudável. Sim, às vezes muito dedicado. Isso foi uma coisa que a gente veio conversando, né, nesses anos aqui em família. E esse ano eu conversei isso muito com você, também com outros pastores, né, aqui da igreja, né, muito amigos, muito cuidadosos também, e a própria igreja, né, percebendo isso, a gente chegou à igreja, Deus ele deu um crescimento, né, também numérico à igreja, maturidade, tudo isso. Então já não dava mais para fazer do mesmo jeito, né? Então Deus permite a gente exaurir as forças para a gente entender que a gente forjou outras pessoas que podem fazer muito melhor. Eu acredito mesmo nisso, em cada pessoa que está hoje nessa frente. Porque você gasta energia a semana inteira numa parede para pintar, é importante. É importante porque a pessoa vai ver uma estética, um cuidado. Só que aí você tem o tempo de preparação para o sermão. Um sermão não pode ser preparado de qualquer forma. Tem que ter um discernimento, e nem na correria, né? Não dá. Impossível. Então a gente vê que o preparo é importante. Eu louvo a Deus por isso. Então hoje eu queria te mostrar uma estrutura. A igreja, ela tem um sistema onde a irmã Marluce, que é tesoureira da igreja, faz os registros, agora muito otimizado, não é como antigamente, não tem como, né? É feito de uma forma muito assim, competente.
Nós temos ali funcionando a Carol com as crianças, a Ana na educação religiosa, hoje a tia Nice, ela está atuando mais na recepção, agendamento das clínicas pastorais, porque tem que ser feito com horário, né? Agendamento de salas, né? Porque as salas ficam limpas, a gente percebeu que as salas às vezes abertas, a pessoa chega aqui, usa, né? Existe um gasto de energia, às vezes 2 pessoas numa sala grande mais, a tia Nice está fazendo esse trabalho agora esse ano, é um avanço, porque uma boa organização, o pastor Juraci fala isso para mim, é como se fosse um milagre. Sim. A gente reduz gasto de custo, né? Da fidelidade do povo, né? A gente pode fazer mais e melhor. E a gente tem hoje a Josi e o pastor Rômulo, né? Cuidando de tudo isso. Uma vez por semana eles me apresentam, né? E eu posso assim aprovar ou dizer espere ou dizer não é isso. Né? Não precisa ficar todo dia, né? É nisso também. Legal. Eu acho que isso é uma conquista. Gente, muita coisa boa, mas eu queria resumir aqui pra gente já entrar na finalização. Não vamos falar de todos os temas, mas teve um tema aqui que foi o de agosto, né? E eu quero já aproveitar agosto, né, para 2 coisas, né? Agosto e setembro. Agosto nós falamos de dependência, como esse tema ele falou conosco. Pastor Edgar, né? Trouxe esse tema, né? Trouxe isso aí. Eu queria mediante esse tema, eu queria que honrar a vida do pastor Edgar. Sim. Em muitos momentos, né, aqui na igreja, ele foi o primeiro pastor, né, que eu tive a oportunidade de conduzir o ministério aqui na igreja, e desde assuntos de missões até questões administrativas e a questão da célula, né? Ele já falou isso dentro da pandemia e falou, assim é o jeito dele falar, todo mundo sabe, né? Cara, você não vai aguentar isso, cara. A igreja está crescendo, você não pode continuar fazendo da mesma forma, não vai dar. Você não vai aguentar, você precisa conduzir a igreja para a visão celular e tal. Ele foi essencial. E quando ele fala desse tema, ele falou dependência. E assim, eu, sem falsa modéstia, eu estou gostando muito desse tema que finalizou o ano, foi recomeçar. Mas tanto quanto dependência, eu acho que foi o tema do ano. O tema que marcou o ano. Muito fera. Por quê? Porque nesse período nós abrimos as primeiras células da igreja. É verdade. Foram 10 células abertas, né? E assim, nas primeiras reuniões, nas primeiras semanas de células, 20 conversões, praticamente 15 a 20 conversões. Gente, é difícil explicar assim, né? É só vivendo mesmo pra gente entender de fato o que aconteceu. Muita insegurança, talvez medo, dúvida, né? Isso é o negativo. Ser humano, não ser humano. Lógico. Mas, cara, a presença de Deus, assim, fluiu. E qual o resultado disso? É o que a gente falou no início. Vidas se convertendo. Hoje a gente recebe pessoas que foram às células, nós recebemos aqui no templo. Pessoas que talvez nós chamamos para vir na igreja há muito tempo, mas a gente abriu nossas casas e convidou para ir na nossa casa tomar um café. Vamos lá em casa tomar um café. Foi isso mesmo. Falamos da palavra de Deus, hoje estão firmes na igreja. Eu batizei no final do ano, O senhor batizou, né? fera o Michael, também. Né? Foi feito o casamento dele, né, com a Dayana. Muito fera. Esses bancos aqui, ali, 1, 2, 3 sessões de bancos com a família toda do Michael, mais alguns amigos por aí. Foi uma experiência muito marcante, entendeu? Isso, dentro da minha casa. A gente teve, se eu não me engano, eu acho que foram 6 decisões por Cristo na minha casa. Legal. Só num encontro foram 4. Sim. 4. Multiplicou a célula, agora tem uma célula de juventude também. Cara. São 42 pessoas no nosso grupo de célula, tendo começado com a irmã Marluce, que é a nossa líder, né? A Rafa, que é líder em treinamento, e o irmão Edivaldo, que eu diria que também é um líder ali, um líder em treinamento, né? Tem me ajudado demais. Eu e Josi e Davi, né, o nosso núcleo ali familiar praticamente, 6, né? 7 pessoas. E logo chegando a Simone também, que nos ajudou. Mas enfim, foi demais da conta isso. Muito demais. fera. E assim, talvez nosso último comentário aqui acerca de eventos e coisas que, né, estão para acontecer, já falando um pouquinho da frente, é a nossa viagem missionária. Nossa. Rio Juruá. É um marco histórico para a igreja. Pastor Marcos Nunes. Uma coisa que eu persegui muito. Assim, era um objetivo, sabe, ministerial. Realizar a primeira viagem missionária da Igreja Batista Vila.
né? Não a gente precisa ter metas. Quem está mirando em nada, provavelmente vai não acertar coisa nenhuma, né? Mas a gente tem essas metas, né? Como ter uma célula, pelo menos em cada bairro da cidade, né? Isso já está caminhando para acontecer, né? Hoje já são mais de 20, né? Mais de 20 núcleos, né? Sim. 20 células. 20 células. Enfim, então essa viagem vai ser extraordinária, né? São 10 missionários que a igreja comprou a passagem para enviar, e não somente isso, a gente equipou com recursos, né, da ordem de saúde, né? Legal. A viagem foi comprada pela igreja. Sim. E a igreja não centralizou só nela missões. Nós enviamos oferta para juntas de missões nacionais, missões mundiais, ajudamos outras igrejas. A igreja, ela não parou em nada, fazendo obra, pagando prédio. Deus tem prosperado a igreja, mas é a sua fidelidade. Sim. Por isso que assim, eu não consigo realmente entender alguém que diz fazer parte de uma igreja e não é fiel em dízimo e oferta. Sim. Hoje eu falo disso, coração assim aberto, eu tive muita dificuldade de falar disso, né? Por N fatores pessoais mesmo. Mas, querido, seja fiel Sim. no pouco e no muito. Sim. Em tudo que Deus te der, porque é uma alegria. Esse povo vai estar lá, o pastor Marcos Nunes Vivien tem mentoreado, feito reuniões, né, para eles irem agora. A irmã Aldineia, junto com o irmão Moacir, e essa equipe, eu quero parabenizar, queridos, vocês são uma inspiração pra gente, vocês são nossos missionários ali enviados. Ainda dá tempo de você adotar alguém. E não é só valor, não, porque foi o ano todo trabalhando, oração e assim, lavando carro, vendendo coisas, pra reverter valores para essa viagem, né? Eles então, acreditaram até o último momento. Sim, então parabéns mesmo a todo mundo que trabalhou, que se dedicou. Gente, ó, Deus abençoe a vida de vocês. Recomeçar. Novembro e dezembro, a gente fecha aí 2022 com esse tema que Deus propôs aí ao coração do Senhor, né? E muitos recomeços foram feitos, né? Quantas... Eu gosto de olhar assim para os bancos, não sei se eu viaja assim comigo, mas eu lembro de pessoas, assim, às vezes a gente ministra aqui um pouquinho nervoso aqui, mas a gente olha para algumas pessoas, assim, a gente vê pessoas em oração, a gente vê pessoas intercedendo, a gente fala, cara, a gente não tá sozinho, tem uma galera que tá com a gente aí em oração, sustentando. A gente vê, às vezes, eu olho assim, eu vejo diáconos lá atrás, em pé, com as mãos estendidas. Não tem preço isso. Então foram recomeços que aconteceram, né, principalmente no final desse ano de 2022, muito porque a igreja esteve sustentando essas vidas em oração. Sim. O pastor sozinho não vai. Se não tiver uma equipe dedicada em oração, né? Agora eu não falo só recomeços de, né, aceitação, reconciliação, mas recomeços dentro da nossa própria casa, família, enfim, tem N motivos, até por isso que a gente manteve, né, novembro e dezembro o mesmo tema. Mas queria, pra gente fechar mesmo, embalar aqui o pacote e fechar, zerar expectativas para 2023, esse ano que a gente está entrando agora aí. Eu vou pegar o gancho do recomeço ainda. Talvez vai levar para janeiro. Não. Tô brincando. A gente realmente foi uma bênção também esse tema como dependência, pelo menos pessoalmente me marcou muito. Né? Acho que foi princípios, transição para mim, dependência e recomeço, coisas que me marcaram pessoalmente. Mas de forma ainda pessoal, agosto e setembro completaram-se 10 anos, né, que eu tô aqui com a minha família. Caramba, passou rápido, hein? Nossa. E aí a gente acabou lembrando disso melhor em novembro, que foi consolidando, a gente ficando aqui, a gente estava começando vamos dizer assim, um namoro, né, com essa igreja, né, há 10 anos atrás. E aí eu vejo que eu tenho pensado, diante de tudo que eu falei, que você, a Josi, a equipe vai fazer, dessas mudanças na atuação, na abordagem, né, na execução da semana, para que você tenha um culto organizado, maravilhoso, né, para o Senhor. Eu vejo que a expectativa é que nesses próximos 10 anos eu mirei assim, sabe, eu possa estar um melhor pastor. Legal. Para o Senhor, né, para a minha família e para a igreja.
né? E isso tem a ver com esse processo de organizar a igreja, né? Para uma nova levada, uma nova caminhada. Então a gente está nesse preparo para que nesses 10 anos nós possamos ir adiante nesse sentido. Então, nesse propósito, eu vejo que agora em fevereiro, né, eu vou estar agradecendo por isso, eu esqueci exatamente o dia, mas eu já fiz um pedido especial, né? Aprendi a pedir, aprendi a receber também nesses 10 anos, aprendi a pedir à igreja, aprendi a receber da igreja, né, tudo isso, Deus me deu uma maturidade sobre isso. A gente teve também a sua ordenação, a gente poderia deixar passar isso, passou, né, multiplicar um discípulo, multiplicar um pastor, multiplicar uma célula é sempre um ganho. Eu estou agora com uma turma, né, aí em formação pastoral, pastores locais, tem a ver com esse ano. Eu vou ordenar esse ano, né, mais 2 pastores locais, um modelo diferente, pastores que vão servir aqui para atender vila, para organizar, né, futuramente outras vilas, assim, se Deus quiser. Nós vamos trabalhar com temas trimestrais. Todo o material que a comunicação faz agora não se perde em um mês. As células têm um acesso, né, para poder baixar os roteiros ali direitinho. Nós temos em vista 2 encontros que vão acontecer num domingo e vão encerrar num domingo à noite. Começa domingo bem cedo, domingo à noite, feitos com os pastores, com testemunhos aqui do lar. Eu tenho meus discipulandos, né, que eu tenho grande expectativa, né? Gabriel, Davi da Paulinha, né, ainda pastor Rômulo, eu tenho Ravel, eu tenho algumas pessoas aí nessa linha, além 2 pastores que estão em formação, eu estou tendo os encontros. Temos a Conferência Vila, que vai ser uma grande conferência mesmo, que vai acontecer em uma sexta e um sábado, né, em um modelo onde vai agregar em todos os sentidos, inclusive para a obra da igreja física. Perfeito. Né, temos a Festa da Variedade, teremos os retiros, né, da igreja, né, agora. Então, assim, a expectativa é muito grande mesmo. Muito legal. E também penso que, quanto a essa expectativa, tem expectativa também para descansar. Né? Para descansar, né? Organizei minha agenda. Que legal. Né? Toda segunda-feira é uma agenda exclusiva para minha família, onde eu me retiro mesmo, né, para estar abastecendo. Eu aprendi a descansar. Né? Aprendi a descansar. Eu tenho ensinado a igreja que a segunda é um dia que o pastor está com a família, que o pastor está ali realmente em um momento, talvez dormindo até mais tarde, porque pastorear é praticamente full time é o tempo todo, né? A gente pensa igreja o tempo todo, né? Aonde tá falando de igreja, tá. Então chega uma hora que a gente precisa falar dos nossos projetos, da família e tudo mais, porque o pastoreio comparar assim no tempo rápido, é como se fosse um atleta. A gente tem um tempo que a gente é contributivo para a igreja, onde a gente é relevante para a igreja, a gente ter saudade, a gente não quer estar aqui depois já de muito idoso, apegado, sem passar esse bastão. A gente quer fazer um ótimo trabalho, talvez pastoreado por quem a gente preparou. Isso a gente não pode planejar daqui a 20 anos, a gente tem que planejar agora. Então todo o trabalho, quando você vê a gente forjando pastores, entenda que isso é para o benefício da obra de Deus, e a obra de Deus tem a ver com o servo de Deus também. Fala, a nossa igreja não vai ficar na mão, não. Alguma coisa, a igreja hoje já teria toda a capacidade de ir à frente. Isso é uma alegria, porque isso tem a ver com uma competência pastoral saudável. Tem a ver com a AMP também. Quero agradecer a Associação de Amigos do Ministério Pastoral, estou muito empenhado nisso. Estou com o projeto do livro, né, para atuar com força esse ano, né, estudar um pouco mais. Estou na decisão de alguns cursos que eu preciso ver quais vou fazer. Tem a ver com treinamento para líderes, viajando entre igrejas de referência. E tem a ver com aquilo que Deus vai botar à mesa também, com o extraordinário, com o sobrenatural. Mas está tudo organizado. Escola de líderes organizado, tem 5 batismos programados, tem 5 classes de membresia programados, tem o Ser Livre, o Viver, que é a classe de batismo. Quem chega através do batismo vem ali. Crescer, compartilhar e liderar. Viver, ser livre, crescer, compartilhar e liderar. 5 passos do trilho para formar você um líder de célula. E você poder abrir sua casa e ganhar vidas. Agora sim, tô muito feliz com o que a gente viveu em 2022, mas
tantos projetos que Deus tem para realizar nesse ano de 2023. Essa igreja é linda, gente. Olha como é que essa igreja é linda. Sim. Mas ela é mais linda quando você está aqui. Verdade. Ela é mais linda quando esses bancos estão cheios de pessoas aqui que não são espectadores, mas que são adoradores e que empurram e que vão junto com a gente. Tudo que a gente falou aqui, os projetos passados e os projetos futuros, só são de fato possíveis com a ajuda, com o auxílio, primeiro de Deus, das orações, né? E de uma igreja que abraça esse projeto. Então, assim, para esse ano eu desejo muito que você seja um colaborador fiel, não falo apenas dízimo e oferta, mas com o seu trabalho, com sua dedicação, com o seu tempo, e ajude essa administração, esse pensamento todo aqui a realizar o que não que pensamos, mas o que Deus tem pensado para essa igreja, e essa igreja vai avançar, eu acredito nisso. É isso, quero agradecer, né, a galera aí que veio, aí, todo mundo aí, rapaziada, que ajudou a gente a fazer todo esse mini documentáriozinho, né, sobre, né, os projetos aqui da nossa igreja. Então, espero que você tenha descoberto um pouquinho mais do que acontece fora da visão aqui do altar, da tela, enfim, né, o que acontece no decorrer dos nossos dias. Tá bom? Pastor, obrigado, que Deus abençoe sua vida. Quer deixar uma palavrinha final aí? Fica à vontade. Quero agradecer em nome da família pastoral, né, em meu nome, da Josi, né, do Davizinho, né, a submissão, o amor, a gratidão de vocês, as orações. Continue orando por nós para que a gente possa fazer sim um pastoreio relevante, mais humilde, simples, ungido, né, que agrade primeiro ao Senhor, mais do que possa assim somente nos agradar, porque tem hora que a gente se desagrada com aquilo que a gente precisa ouvir, eu, você, mas a gente vê logo à frente que é proveitoso, que você possa ter raízes na igreja, que você possa ser um grande encorajador, né? A gente precisa de encorajadores, pessoas que nos ajudem quando a gente também, por nossa humanidade, né, não acertar, que a gente não está pensando em errar, mas que os irmãos possam estar ali nos sustentando, nos ajudando, nos corrigindo em amor também, a gente está receptivo a isso, né? Então quero deixar uma palavra aqui de estímulo para você. Tudo acontece a partir do trono de Deus, e a gente entende isso a partir da oração. Que você possa estar em todos os cultos, que a sua igreja local, ela possa ser uma referência para você. Não procure outras referências. Sua referência é a igreja onde você foi plantado, as atividades da igreja, curso para noivo, casados para sempre, cursos de finanças, tudo que a igreja oferece. Viva aqui a sua experiência com Deus, né? A gente fica muito feliz quando a gente é honrado ver você participando disso, né? Quando você não precisa olhar pela janela, que acontece muita coisa que é programada, projetado por Deus para você, né? Valorize os cultos de domingo de manhã, de domingo à noite, quarta-feira, a quarta ativa, gente. Eu não prego menos ou mais, né? A gente se prepara da mesma forma. Então quero ver você aqui, né? Participe de uma célula, né? Compartilhe isso, convide pessoas, né? Vamos ser grandes missionários e vamos manter essa identidade. Vila é um lugar de acolhimento, Vila é um grande hospital, Vila é um lugar onde nós nos aprimoramos, é uma plataforma de lançamento. Sim. Então eu quero agradecer a Deus, eu quero fazer algo diferente, quero chamar o William aqui, quero chamar o Davi, quero chamar o Gabriel, também vou pedir o David, né? Ele tá em outro ângulo agora aí, vai cair esse ângulo, desliga esse negócio, vem aqui pro meio, vem cá, a gente vai vir aqui pro meio, eu quero orar a Deus, agradecer a Deus. Vem cá, vem aqui, fica do meu lado aqui, ó. Vem cá, filhos. Filhos, tem vários filhos aqui, ó. São todos filhos, tá? Vem cá, fica comigo aqui. Ó, isso, né? Nós vamos agradecer a Deus. Câmera 2 ali. Eles estão ali, eles estão representando, tá? Todos vocês, também todos que têm trabalhado, os garotos que vêm aqui durante a semana. Vai fazer essa oração aqui, agradecendo a Deus, né? Por tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem experimentado aqui quanto igreja. Amém. No microfone, dá essa oração aqui pra gente. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui, abençoa essa igreja, que cada vez possa se multiplicar mais e mais. Abençoa a vida do Rômulo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ele abençoou só a vida do Rômulo, né? Tá bom, graças a Deus. Amém, né? Se deu bem, né? Então que 2023 seja tão abençoado por Rômulo quanto vai ser pra nós, invertir, né? Gente, um abraço, valeu, obrigado, gente. Tchau, valeu. Tchau. Valeu.
Eu queria agradecer a você que esteve participando desse culto online junto conosco e te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer, nós ficamos localizados na rua Manuel de Souza Pinto, número 26, no bairro de Vila Margarida. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, corre lá e comece a nos seguir no Instagram, @ibvila_, e fique por dentro de todas as novidades da nossa igreja. Foi um prazer estar com você e te espero no domingo que vem. Que Deus abençoe sua semana.